Seja bem-vindo a este canal, você que está chegando a primeira vez, gosta de conteúdos de espiritualidade, conteúdos que levam à interioridade, tem muito conteúdo aí para você aproveitar. Bom, quero aproveitar para convidar você a participar todos os dias dos Testemunhos dos Santos, e hoje temos mais um santo para você. A santa de hoje chama-se Adelaide, ela nasceu em 931, ela foi filha de uma princesa da Suécia e também casada com o rei da Borgonha. Hoje conhecemos como França esse lugar. Bom, apenas com 6 anos ela ficou órfã, mas mesmo assim a corte aceitou que ela pudesse adquirir um casamento com um rei da Itália chamado Lotário. Imagine que os casamentos eram bem comuns, mesmo novas as pessoas, né? Ela foi casada durante 3 anos, depois ficou viúva, afinal seu marido foi morto naquilo que foi as disputas ali do trono. Mais tarde o reino foi usurpado pelo inimigo. É lógico que diante dessa situação a rainha, que até então estava lá, teve que fugir e ir para outros lugares. Afinal, ela foi feita prisioneira. Se não fosse para a ajuda de algumas pessoas, teria ali morrido diante daquilo que tudo se faz, né, com os inimigos, pois ali teve aquela ajuda daquelas pessoas próximas que entendem, que sabia que aquilo tudo que estava acontecendo com ela era injusto. Bom, ela resolve ir para a Alemanha com a finalidade de pedir ali apoio, né, ao imperador Otto. E o que acontece, né? Sempre há essa surpresa. Otto, além de acolher, resolve casar-se com ela, fazendo dela então a sua esposa, a imperatriz Adelaide. Sua fama começou a se espalhar porque ela tinha essa dimensão da bondade, da generosidade, da caridade. Então muitas coisas ela começava a realizar naquele reino. As pessoas gostavam muito, né, dela. Então essa simpatia começou a cativar muito, mas infelizmente as coisas começaram a tomar outro rumo. O marido veio a falecer, assume então o seu filho, que aí começa um novo tempo. Afinal de contas, o seu filho tem um outro relacionamento. Esta mulher é uma das mulheres que ele vai casar posteriormente, né? Que vamos dizer assim, o Otto II, né? Vai casar, vai começar a criar dificuldades. Até então, tudo o que acontecia no reino, Otto fazia sobre o conselho da sua mãe, sobre esse alicerce. Então tinha muito essa dimensão da caridade, deste amor, construção de igrejas, reforma de conventos, de mosteiros, mas enfim, a sua nora não ficou muito satisfeita. Era de origem grega, chamava Teofânia, e aí começou a dizer ao esposo que havia muito gasto, né? Com as coisas da igreja, com a caridade, era uma coisa excessiva e que não se precisava e poderia dar sérias consequências aí para o governo, para aquilo que era o seu reino. Bom, a coisa é sempre assim, você bate, 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 até que aquela pessoa começa a aceitar. E não foi diferente, ele aceitou o argumento da sua esposa, colocou a sua mãe fora do palácio real, ou seja, colocou ela diante de uma situação muito difícil, sendo expulsa ali do reino pelo próprio filho. Imagino que seria a dor de uma mãe. Enfim, ela buscou abrigo em Roma, dirigiu-se ao Papa, passou um tempo depois na França e na corte ali do rei da Borgonha, que na verdade era o seu irmão, era um parente. Então ela teve uma certa estrutura, conseguiu se ajustar economicamente, não precisava passar por dificuldades, mas porém essa ingratidão, as dificuldades com o filho doía muito, né? E principalmente porque via que aquela escolha que ela tinha deixado da caridade, do amor, da ajuda, foi trocada, né, por uma vida de luxúria, de leviandade, uma vida de más influências, né, ali dirigido ali pela sua esposa. Mas Deus é providente em todas as coisas. Ela começa a orientar-se com Dom Odilo, esse homem que é conhecido, esse abade, né, de um mosteiro. Ele acompanhou então a santa e ao mesmo tempo acompanhou o Otto II. E o que ele fez, né? Sendo acompanhante, vamos dizer assim, desse itinerário espiritual de ambos, ele consegue fazer com que os dois voltem a se relacionar. E de forma especial convence Otto II de que ele deveria pedir perdão à sua mãe, e assim ele fez. Ele pede perdão à sua mãe, volta atrás naquilo que ele tinha feito, né? E aí se reconcilia e traz ela novamente, estabelecendo uma paz com ela, traz novamente para o reino. Só que infelizmente, quando a sua mãe volta ao reino, ele vem a falecer. E assim, é lógico, começa outra confusão. A deveria assumir
Otto III, né, o seu filho, só que ele era uma criança, então, por designação, a mãe, né, que era a sua nora, que tantas vezes fez confusão contra ela, tenha que assumir o poder. Assim, é lógico, há todo um empecilho para que as coisas continuem. Teofânia, essa nora, designa, sobretudo, uma certa maldade contra a sua sogra, né? Chega a desejar a sua morte. Só não aconteceu de Adelaide, Santa Adelaide, ser morta porque ela veio a falecer antes. E assim, a Santa Adelaide vai voltar ao trono por direito, já que o Otton III ainda era criança, então ela reassume novamente o comando do reino, voltando àquele governo que nós conhecemos de caridade, de beleza. Ela administrou com muita retidão, com piedade, solidariedade, tudo aquilo que ao seu coração, enfim, desejava, foi trazendo às outras pessoas, mas ela não parou, né? Ela podia ter colocado, por exemplo, as filhas da sua nora, né, de lado, né? Mas não, ela vai lá e acolhe, dá autoridade, permite que elas cresçam, porque ela percebia que no fundo todos nós temos um caminho bom, um caminho bom dentro interiormente, só que muitas vezes pela educação, por aquilo que nós vamos construindo ou falando, né, educando as pessoas, nós vamos tirando elas do caminho. Então ela aproveitou para dar uma boa educação a elas e assim constituiu elas também de uma forma de autoridade e assim viveu bem o seu reino. Bom, nos últimos dias da sua vida, ela vai viver no convento beneditino, né, ali nesse convento que foi fundado, né, alguns anos atrás por ela mesma, né, ela encontrou assim um lugar para descansar, um lugar onde ela podia, sobretudo, dedicar-se à oração. Foi ali que ela vai falecer. Ela tinha já 86 anos de idade, falecendo no dia 16 de dezembro de 999. Deixando este legado de tantas disputas, mas sempre, né, nunca abriu mão daquilo que era o desejo do coração e os caminhos retos do Senhor, da caridade, da justiça, da retidão. Poderia ter estabelecido vingança, não, mas não deixou o coração se mover para este momento. Sofreu também diante daquilo que é a falta de generosidade, né, a ingratidão do seu filho, e ela guardou aquilo e provavelmente orava sempre por ele. Quantas vezes nós somos convidados a também a guardar no nosso coração toda a ingratidão que nós sofremos e transformar isso em intercessão por aqueles que nos ferem, principalmente nas nossas casas. Quantas famílias sofrem diante dessas realidades de ingratidão de filhos contra os pais. Pedimos a graça sobre as nossas famílias e, sobretudo, a cada um de nós, este dom de termos perseverança e direção mesmo para aquilo que é reto e aquilo que o Senhor deseja. Pedimos a sua bênção, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E te espero amanhã para mais um testemunho dos santos. Um grande abraço.